Interessante. Hoje eu venho com um viés mais filosófico, dentro do tríplice aspecto da doutrina espírita, mas que me interessa mais. E peço desculpas se fugiu ao interesse comum, que é mais religioso. Tem um camarada que é fantástico, Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900 na Alemanha, e propôs o seguinte: porque fé? Se fé é confiança, se fé é o que me motiva, se fé é o que me potencializa, então fé poderia ser traduzido como amor. Nietzsche diz o seguinte: amamos o desejo, não o objeto desejado. Talvez o nosso desejo de encontrar Deus e a espiritualidade seja mais forte do que o amor por Deus ou a espiritualidade, porque nós não os compreendemos ainda. Nós divisamos uma perspectiva, um prisma sobre a espiritualidade, mas que não temos uma ideia ainda definida. As minhas experiências que me permitam, como troca de aprendizado, quando eu vejo a Fátima, que é mentora espiritual pelo trabalho que nós realizamos, a Fátima é uma luz branca azulada, que no momento do transe se transforma numa mulher. Quer dizer, ela é a luz branca azulada. Ela não é aquela mulher. Eu preciso ver a mulher. E quando eu vejo aquela figura, que nós nos acostumamos, 2 olhos, um nariz, uma boca, braços, pernas, nós acostumamos com essa entidade corpórea, que não é o comum, por exemplo, das pessoas que são diagnosticadas com a psicose, que têm uma ideia de corporeidade diferente. E quando elas são pedidos para que possam se desenhar ou fazer um desenho, a estrutura do corpo, da cabeça, dos braços, das pernas são distintas. Claro que isso não é para todos, porque se nós formos no médico e formos compulsivos por comida, é possível que a gente se desenhe bem magrinho, porque nós não vamos nos ver como gordinhos. Eu perdi 11 quilos em 3 meses, eu me tornei vegano, e eu, mesmo gordinho, não me vejo com o corpo que eu estou agora, eu sempre me via muito magro. Isso não me faz psicótico, mas me dá uma ideia diferente da ideia de identidade de corpo. Mas essa identidade que nós temos, o costume nessa encarnação, esse costume de ideias que nós temos, desse pensamento, tudo que nós temos aqui, faz com que nós criemos uma referência no mundo espiritual da mesma forma. Então, o espírito mentor tem que ter essa mesma identidade. Mas e se o mentor tiver 3 metros de altura? E se ele tiver 3 dedos? E se ele for azul? E se ele tiver uma cabeça desproporcional do corpo? E se ele não andar? A Fátima, quando a vejo, ela não anda, ela se desloca. Ela parece que anda num skate, ela se desloca. E ela não abre a boca. Ela fala e eu a escuto. A nossa necessidade humana espera alguém abrir a boca para a gente ouvir. A gente espera um reflexo automático, seja pelos olhos, para que a gente entenda. A nossa necessidade, a minha necessidade, faz com que ela tenha uma característica. Contudo, pode ser que seja outra forma. E se, lanço uma ideia aqui, filosófica. E se os espíritos superiores forem uma bola, um orbe, forem uma luz qualquer, um raio, uma centelha, algo que nós não identifiquemos como forma, mas nós precisamos personificar. Digo mais, talvez nós não sejamos a imagem e semelhança de Deus, mas nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, Deus para uns é branco, para outros é negro, para outros é alto, para outros é pobre, para outros é de acordo com a sua cultura econômica, cultural, sua história, a sua realidade no país onde ele nasceu, onde ele viveu. Nós criamos essa referência. Sendo assim, a minha fé vai ter o valor daquilo que eu tenho como referência. Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, vai ser aquilo que nós identificamos como que nos representa, com o que nós identificamos como fé. Partindo desse princípio, não é o objeto em si, mas o que eu penso sobre esse objeto.
E eu coloco o objeto como a própria espiritualidade. Então não é necessariamente aquele ser divino. E eu quero fugir também do pensamento, me permitam essa desconstrução. Eu vim com um desejo muito carinhoso de fundir a cabeça dos senhores. Com muito carinho. Porque se nós não desconstruirmos as nossas verdades, podemos ter o desprivilégio de passar o resto da vida com informações muito pequenas do que poderíamos ter com a nossa capacidade mental. Então, eu quero fugir da ideia de fé moral, porque a moral em si, ela controla muito mais do que ajuda. É necessário. Para nós, homens que não temos controle, é necessário ter controle. A fé impõe moral, de acordo com aquela religião ou sincretismo, que não fale palavrão, olha, não age dessa forma, não mate seu irmão, não age assim, 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 assado. Mas nós entramos dentro de um controle absoluto, como o controle dos romanos na época de Jesus. Perdoe 70 vezes 7 vezes. Então nós, romanos, podemos saquear, roubar, estuprar, fazer qualquer coisa, tirar suas terras, mas vocês, cristãos, vão me perdoar 70 vezes 7 vezes. O que era muito cômodo para quem tinha um poder. Não estou falando para quem sente o perdão. Estou falando para quem controla, para a política da época. Então, eu quero fugir dessa fé moral de castração e entrar para uma fé ética.